noite, oficialmente. Sejam bem-vindos a Vivar Soluções. É um prazer ter todos vocês aqui. Meu nome é Maria Souza e eu farei a mediação do nosso bate-papo de hoje, no Talks de Saberes. Esse é um espaço de troca de informações, ampliar os nossos conhecimentos por estar conhecendo outros horizontes. Eu gosto muito desse encontro porque ele fortalece um dos nossos propósitos dentro da Vivaz, que é desenvolver o melhor do humano nas organizações. A Vivaz Soluções é uma consultoria com foco no desenvolvimento de gente e nós estamos sempre levando soluções assertivas, preservando muito os relacionamentos, o fortalecimento do vínculo e trazendo também as entregas com qualidade e agilidade. O encontro Talks de Saberes acontece uma vez por mês. Esse ano nós já tivemos vários temas, por exemplo, LinkedIn arretado, tivemos Instagram com a sua cara, nós falamos sobre metodologia Scrum, falamos sobre o mundo mudou e você, e por último já a gente teve o desenvolvimento de talentos na terceira idade. E hoje o nosso papo é sobre um tema muito relevante, que é saúde mental durante e pós-pandemia. E tem aí dois grandes nomes que eu acompanho e gosto muito, que é o Marlisson Fernandes e o Arthur Bruno, que vai estar, então, conduzindo conosco o tema. Então, boa noite. Então, uma grande alegria, um grande prazer e satisfação estar aqui, né, participando desse momento de conversa, né? A Maria aqui nos bastidores estava falando para a gente, assim, que é o momento de conversar mesmo, de trocar, né, assim, as nossas reflexões sobre um tema tão relevante, tão importante, em virtude de tudo isso que a gente tem vivido, né? Todo o cenário que a gente se encontra. Então, assim, uma alegria estar aqui, tá? Então, quem sou eu, né? Sou Arthur Bruno, sou psicólogo, sou professor do curso de psicologia da Estácio, também ensino na UES, no curso de pedagogia, tenho mestrado em educação, atualmente estou no doutorado em educação, então, atendo na clínica, como eu já falei, e tenho meu pezinho ali, né, entre essa parte clínica, a parte educacional, gosto muito de orientação profissional, orientação de carreira, planejamento de carreira, também tenho essa veiazinha aí, né? E hoje, né, trago aqui algumas reflexões, né, não tem como a gente estar num contexto desse, né, e não pensar sobre, né, e não se preocupar, né, com a saúde mental. Assim, a gente vive um contexto de mudanças já aí desde março, né? Mudanças grandes. Não tínhamos recursos, repertório para lidar com essas mudanças, porque nunca ninguém tinha passado, né, tão coletivamente por uma quarentena, por um isolamento social, né? Então, não tínhamos repertório, precisamos ir adquirindo um pouco de um processo de adaptabilidade, de flexibilidade com tudo o que é acontecendo. E uma das primeiras coisas que eu queria pontuar é que pessoas viveram isso de forma diferente. Estão vivendo isso de formas diferentes, tá? Não tem como a gente colocar tudo no mesmo bolo, né? E dizer que as pessoas vivenciaram esse cenário de um determinado modo. A gente sabe que existe uma subjetividade, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa levar em consideração que há ali que a saúde mental é um elemento, é um aspecto da subjetividade, da particularidade que é do humano. E esse humano, ele não é dissociado de um contexto social, né? Ele não é dissociado, ele não é apartado de um contexto social, de um cenário social. Então, são muitos os cenários presentes aí em termos de pandemia, né? A situação é global, mas os cenários são diversos. Tem aqueles que foram demitidos, tem aqueles que tiveram que se adaptar a um home office, né? Aqueles que continuaram trabalhando mesmo com essa situação toda, continuaram trabalhando presencialmente na sua rotina, então não mudou tanto assim no que se refere à sua rotina. Precisou cumprir os horários, precisou estar lá presencialmente e tudo. Então a gente percebe assim vários cenários.
há pessoas claro, tiveram que se adequar, se adaptar ali no início, mas conseguiram fazer isso de uma forma bem bacana, né? E aqueles que não conseguiram, né? Pessoas que tiveram suas ansiedades acionadas, né? E essa ansiedade acaba também, né? Algo que já era presente em algumas pessoas e foi aflorado, ou então pessoas que nunca nem pensaram em ter algum tipo de crise de ansiedade, né? Experienciaram isso, tudo em virtude do contexto, né? De modo geral, apesar dos cenários serem diferentes, o contexto é de incerteza, né? Ainda é de incerteza, o contexto é de medo, né? Pela possibilidade de perda de um ente querido, possibilidade de perda, e lidar diretamente com essa realidade de finitude, de morte, que a nossa sociedade não está preparada para isso, não se discute a finitude humana, né? Então, de perder pessoas, né? De a própria condição aí do mundo do trabalho, né? De se perder também, né? Essa renda. Então, o contexto ainda é marcado, né? Por incerteza, por medo, pelo próprio luto, e não de pessoas, mas de uma rotina de vida que a pessoa já estava acostumada, né? Uma perda considerável também desse cenário, né? Que a pessoa já estava ali acostumada, de uma rotina. Então a gente pensa assim que vem um cenário marcado por tédio, né? Assim, do meio para o fim a gente vai vendo aí algumas pessoas se queixando do tédio, do cansaço, que não aguentam mais, principalmente as pessoas que estão trabalhando de home office, que não pararam, precisam articular ali o trabalho do lar, o trabalho de casa com o seu trabalho, com o seu emprego, né? A gente vivencia, né, um cenário de crise econômica também, né? A gente vê aí que tem sido noticiado aumento do preço de alguns alimentos, vivenciamos aí a realidade, como eu já trouxe, né, de muitas pessoas que foram demitidas, alguns campos de trabalho que até então, né, assim, foram fechados, não estavam abertos, estão começando a abrir agora, né? Isso foi comprometendo mesmo essa perspectiva mais assim, financeira, econômica, né? Enfim. Então, quando a gente fala de saúde mental, a OMS, ela não tem um conceito que diga saúde mental é isso. A própria OMS diz que não há algo que defina. O que existe são aspectos que a gente pode pontuar acerca da saúde mental, como capacidade de lidar com os problemas, capacidade de se adaptar, capacidade de se flexibilizar, de resistir, né? Uma palavra que eu gostaria de trazer, que se fala muito em resiliência, né? Se fala muito em essa coisa de a capacidade da pessoa ter, né, de passar por uma situação desafiadora, difícil, e tudo, da resiliência, mas muitas vezes a gente precisa falar da resistência, né? Resistência como uma fortaleza, assim, uma força que a pessoa tem, assim, de não sucumbir, tá? De buscar suas reservas, né? Quando a gente estuda crise, a gente entende que todos nós temos aquelas reservas de recursos para lidar com as situações desafiadoras que a gente nem imagina que poderia existir. Quando a gente passa, que a gente vê, poxa, eu fui capaz de passar por isso, né? Eu consegui experienciar isso, né? Passou, né? Então, outra palavra importante, né? Resignação, porque em muitas situações o que se tem que fazer é aceitar o que a vida traz mesmo, mas não é aquela aceitação de se conformar, né, do vitimismo, de é isso mesmo, mas de entender que é isso que está sendo apresentado e que eu tenho que fazer com isso então, já que é assim que as coisas estão, né? Então, a resignação, né, também é muito importante. Eu fiz uma postagem recentemente e eu falei, né, desses 3 R's aí, né, resiliência, resistência e resignação na vida do jovem adulto, que é um público que eu atendo, um público que eu gosto, né, também de refletir sobre, mas eu penso que se aplica bastante a muitos contextos, a outras idades, né, a outras fases da vida, e ao nosso contexto atual, né, porque a gente vive um contexto de crise. E o contexto de crise, de modo geral, né, a crise, ela é marcada pelo quê?
né? Há uma situação desafiadora ocorrendo, marcada por tudo isso que eu coloquei, né? E tem mais ainda, né? Então, incerteza, luto, o medo, né? A crise econômica. Então, existe um cenário, existe uma realidade desafiadora, estressora, né? E a pessoa ela não tem recursos suficientes para lidar com isso, então destoa. Né? O impacto que vem da situação difícil não encontra ali na pessoa uma resposta adaptativa, né? Para que ela lide com essa dificuldade. O que é que acontece? Né? Ela vai buscar os recursos que ela já tem acostumado, que ela já costuma acionar nessas situações. Mas ainda assim, não é suficiente. Então, ela precisa aprender novos recursos, ela precisa ampliar esse repertório. E amplia o repertório quem pensa sobre a realidade, quem pensa sobre si mesmo. Né? A pessoa que nega, ela não vai ampliar o repertório, né? Porque a pessoa que nega, ela vai se afastar, vai se distanciar dessa realidade. Né? Mas a realidade, apesar dos desafios e das dificuldades, ela é convidativa também. Né? É importante sempre se perguntar o que eu posso aprender com isso, né? O que eu posso como é que isso vai agregar ao meu conteúdo existencial, né? Ao meu repertório existencial, experiencial. Né? Então, assim, quando a gente fala de impactos, né? Esse cenário todo, falei um pouco da minha perspectiva, como eu vejo que é saúde mental, falei do cenário como um todo, né? Falei do como se caracteriza a crise, portanto, né? Um cenário de crise e os impactos disso, né? Então, os impactos disso vão ser subjetivos, porque cada pessoa vai experienciar de um modo particular, né? Por quê? Porque a pessoa ela é uma história também de vida, né? A pessoa é uma síntese das relações que ela estabeleceu com outras tantas pessoas, né? Como fala a música do Gonzaguinha. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas, né? O Gonzaguinha traz essa música para dizer que todos nós temos história, né? Temos uma história. Então, nessa história de vida, a gente vai tendo um repertório, né? Tendo uma subjetividade, uma configuração subjetiva muito particular, como não já fala, né? Então, assim, vamos lidando com os desafios de modo muito particular, vamos lidando com os prazeres, com as alegrias de modo muito particular, vamos lidando com as dores de modo muito particular. Então, o que a gente vivencia aí, né? A respeito de impactos, o que temos observado a respeito de impactos então, transtorno de estresse agudo, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que na verdade, né, como o transtorno de estresse pós-traumático, a diferença, né, uma das diferenças para o transtorno de estresse agudo é que o transtorno de estresse pós-traumático ele vai continuando, né? Enquanto o estresse agudo, como não fala, ele é agudo, né, ele agudiza ali a situação estressora. O estresse pós-traumático ele é crônico, né? Ele vai permanecendo e vai sinalizando após a situação toda, né? Então é possível que quando a gente fala, né, de pós-pandemia, que a gente experiencia aí alguns sinais de transtorno pós-traumático, mas que já podem ser evidenciados porque na mudança inicial, a gente está aí com 6 meses, né? Dessa coisa toda, né? Então, aqui em Fortaleza, pelo menos, ela assim, a gente percebe que houve, né, um primeiro impacto, houve um processo de adaptação, alguns, né, ainda estão aí digerindo isso tudo, porque cada um tem seu ritmo. E também, assim, então, já pode haver sinais ainda desse primeiro momento de impacto, onde houve a mudança, né? Eu me lembro que foi uma segunda-feira, eu estava na Estácio, né, ali terminando de dar aula, e teve a notícia do primeiro caso em Fortaleza. Na quarta-feira já foi lockdown. Tá? Então, o impacto disso foi muito grande, né? Já na primeira semana foi sentido. Então, houve a situação ali do impacto e as pessoas vêm sentindo a repercussão disso ainda, né? O que seria caracterizado aí como pós-traumático. Mas a gente vai verificar ainda isso muito para frente, tá? Muito para frente.
Vou concluindo aqui a minha fala, né? Terminando de falar, que aparecem outras questões, tá? Para fechar aqui, passar para o Malisson, que vem trazendo aí importantes contribuições, como depressão, outros distúrbios emocionais, o próprio luto, estresse, né? Como se fosse uma exaustão, um cansaço, né? Uma exaustão emocional. Vai aparecer, né? E tem aparecido irritabilidade, mau humor, insônia, né? Sinais aí de ansiedade, enfim, né? Uma série de impasses que a gente pode até discutir mais alguns aspectos depois, né? Não sei se vai aparecendo algumas perguntas aqui, né? Então a gente vai vendo depois alguns desses impactos, né? Mas assim, acredito que tenha falado algo, né, que assim que eu tinha colocado aqui, né, assim, esquematizar direitinho, bonitinho, era mais ou menos isso mesmo, tá? E tenhamos muito cuidado assim com esse pós, tá, pessoal? Alguns cuidados vão precisar permanecer vinculados à higiene, né? Isso tudo, claro, faz parte de um grande projeto maior governamental, né? Mas a gente precisa também levar algo para a nossa vida, para a nossa experiência daqui para frente, porque a vida continua. Né? E aí, nós vamos fazer o que com isso? Né? Vamos continuando com alguns cuidados de higiene, de segurança, de respeito ao outro, de solidariedade, né? São algumas pontuações aí que a gente precisa levar para a nossa vida pós-pandemia. Pessoal, boa noite para todo mundo. Certo? Sem delongas, no caso, eu queria só pontuar a questão que o Arthur Bruno trouxe, que acho que a gente está vivenciando aquela que a gente chama de tempestade perfeita, né? Veio tudo, acho que tudo de ruim que podia acontecer nessa pandemia, aconteceu. Então, desafiou todos nós a questão de resiliência, a questão de resistência, a questão de medo, né? De superar, de se desafiar cada dia diante das situações que estão acontecendo. Muitas questões são inéditas, né, para a grande maioria da população, mas trazendo numa linha de raciocínio bem delineada, o que eu quero falar para vocês é que nós vivemos um tempo de desafios em várias áreas da nossa vida, né, área familiar, área profissional, área afetiva, onde todos esses contextos eles foram impactados por conta dessa nova rotina, né, por conta desse isolamento social, e todos nós, sejamos solteiros, casados, tenhamos a vida que escolhemos, nós mudamos nossa rotina de uma forma muito drástica, né? E como é que isso está sendo vivenciado? Como é que, ao longo desses 6 meses, cada um de vocês que assiste essa live, essa conversa agora, como é que vocês vivenciaram tudo isso? Né? Como é que foi, dentro desses 6 meses, muitas pessoas se colocam como workaholics, né? Aqueles realmente doentes por trabalho, que gostam muito de trabalhar. Como é que foi se afastar um pouco dessa rotina? Né? Como é que foi essa mudança? Diante desse posicionamento, diante dessas respostas, é que a gente começa a entender qual o impacto desses desafios em nossa vida. Um dos grandes fatores e a ansiedade é justamente isso, esse excesso de medo, esse excesso de dúvida, de insegurança. Por isso que eu falei que houve uma tempestade perfeita nesse período, e ainda há, mas para a maioria de nós, ainda bem, nós estamos passando, né, com algumas sequelas, alguns traumas, algumas cicatrizes, mas estamos passando. Os que não conseguiram passar, e fazer valer a vida que tem, nós temos que nos unir a cada dia, né? Justamente por isso que eu acho importante esse diálogo, eu acho importante essa janela que foi aberta pela Vivaz, para que a gente tenha a oportunidade de compartilhar, né, experiências, compartilhar oportunidades que vai fazer com que a gente se fortaleça. Uma das perguntas que eu estava vendo aqui no chat foi como tem
vários profissionais. Então, assim, vou trabalhar em cima desse contexto, só para fazer um parêntese aqui. Assim, Luciano, o que eu percebo, né, eu já fiz outras lives também, já fiz algumas palestras na área da educação, e um dos pontos é justamente esse, assim, o que mais está trazendo dúvida, incerteza e insegurança para essa área educacional é quando é que nós vamos voltar campo de atuação, é que é mais do que necessário o diálogo entre instituições de ensino, profissionais de ensino, pais, e também ouvir as crianças com relação a quais são as angústias delas. Como é algo novo, nós temos que realmente sair tateando, dar um passo para frente, opa, será que eu posso ir? Recua, né? Seguro na mão do vivenciando esses 6 meses de pandemia, mas já existe luz no fim do túnel. Então, assim, há a geração de ansiedade, infelizmente, para os que chegaram mais cedo, devem ter ouvido o que eu falei, que a projeção é que a segunda onda do coronavírus não vem de fato pelo coronavírus em si, mas pela saúde mental, né? Muitas pessoas com segundo as pesquisas, essa vai ser nosso campo de atuação dentro em breve. Mas antes disso, nós vamos trabalhar também a questão da esperança, de boas expectativas. Já existem 3 vacinas que já estão sendo produzidas, né, que a OMS já está trabalhando para que seja validada essa questão. Então, assim, por mais que nós tenhamos vivenciado, tenhamos sofrido ao longo desses 6 meses, é importante que nós mantenhamos a esperança. Tá certo? É esse o recado que eu quero passar para vocês. Um outro ponto também, aí a gente volta para a questão do comportamento, é que eu peço a vocês um pouco mais de paciência, se é que eu tenho esse direito de pedir a vocês. Eu falo isso por quê? Porque o exemplo que nós tivemos a semana passada, nesse feriado que aconteceu, foi que quando o sujeito ele é privado de algo, né, principalmente da sua liberdade, quando ele percebe, é igual o passarinho que está na gaiola, que ele percebe que a portinha da gaiola está aberta. Se ele empurrar um pouquinho com o bico, ele tiver força nas asas, ele voa. Independente se tem um gato lá embaixo esperando que ele caia no chão. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Na ânsia de voltar à rotina, na ânsia de voltar para uma rotina anterior à da pandemia, muitos de nós acabou se expondo ao risco. E esse também é um agravo da questão da ansiedade, dessa privação. Tá certo? Então, assim, é importante que nós tenhamos consciência do momento que nós estamos vivenciando, né, do risco que nós estamos vivenciando, mas também que nós temos o potencial de ressignificar a situação que está sendo vivida e transformar esse momento num momento mais positivo. O exemplo que eu trago também, um exemplo pessoal, eu também falei um pouco antes da oficialização da nossa conversa, foi que no primeiro mês de pandemia, o que eu fiz? Eu tive 2 opções. Ou ficar em casa, né, com medo, né, me lamentando e, assim, dizendo que não posso fazer mais nada porque eu não posso nem sair de casa. No meu caso, certo? Foi o que eu fiz. Eu peguei um projeto que tinha na gaveta, já de um bom tempo, e disse, por que não aproveitar essa oportunidade que eu vou estar em casa, 30 dias em casa, e tirei o projeto da gaveta, coloquei em cima da mesa e comecei a construir meu livro. Tá certo? Outro ponto que eu fiz, procurei um curso online, já que eu não podia sair, iniciei esse curso online. O que eu quero mostrar para você é que existem possibilidades positivas em vários pontos, em vários momentos negativos ou difíceis da nossa vida. É como aquela flor de lótus. A flor de lótus, ela nasce da lama, ela nasce daquele lodo, ela nasce daquele ambiente mais insalubre, se a gente pode colocar assim, e nasce uma das flores mais lindas da face da Terra. Então, é dentro dessa energia, dentro dessa força que nós temos dentro de nós temos que caminhar da melhor forma possível, tá certo? Mas para que nós possamos caminhar, também existe um ponto muito importante, é saber para onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar, né? E o exercício que eu peço para que vocês façam nesse momento é que, ou agora, então quando vocês terminarem o toque,
se perguntarem como é que eu estou nesse momento. Se percebam, façam com que... Imagine assim, imagine que você está aqui assistindo esse vídeo, né, essa conversa, e você vai se deslocar, e você vai se olhar, né, como uma terceira pessoa. E nesse ponto você vai começar a se perceber que momento atual é esse que eu vivencio. Quais são os pontos positivos que eu tenho para transformar minha vida da melhor forma possível, para sair dessa situação que eu não quero para uma situação mais favorável. No momento que você consegue compreender que momento você está vivenciando agora, você tem a capacidade de olhar para frente com uma expectativa mais positiva. E aí sim você se pergunta também, onde é que eu quero chegar? Se daqui a 3 meses eu quero, sei lá, ter uma qualificação diferente no meu trabalho, como é que eu posso fazer para ter essa qualificação dentro desses 3 meses? Entende como é que faz? Então, assim, a ansiedade ela é gerada muito por conta nesse momento, dessa estagnação, desse isolamento, dessa sensação de inutilidade. E quando nós colocamos na nossa rotina uma situação em que nós nos sentimos mais produtivos, nos sentimos vivos e trabalhando para construir algo mais positivo, esse processo de abatimento, né, de sofrimento, de autoflagelação, ele tende a desaparecer. Então é importante que você saiba, conheça seus potenciais, conheça como você tem, que ferramentas você tem nesse momento para transformar a sua vida de forma positiva e assim seguir na direção que você escolher. Eu estava lendo um livro comprei até antes de ontem, acho que é Tríade do Tempo, acho que é esse o nome. E logo no comecinho, estava lendo uma parte lá, ele diz assim, o cara ele foi atrás de um mestre, um sábio, querendo informações de como melhorar a vida dele. Aí o sábio, de forma bem sintética essa historinha, o sábio ele deu o melhor machado que ele tinha e pediu para que ele fosse à floresta e buscasse o que ele tanto buscava. E esse cara, quando ele voltou, meia hora depois, ele voltou com muita raiva, né, dizendo, mas mestre, eu fui para lá, não serviu para nada esse machado, eu voltei para cá de mozabanando. E aí o mestre pegou, chamou um discípulo e disse, olha, pega esse machado, vá lá e traga o que é importante. Quando o discípulo voltou com 2 pinheiros. E ele disse, por que foi que você trouxe esses 2 pinheiros? Aí o cara falou, o discípulo falou assim, eu trouxe esses 2 pinheiros para plantar na frente da nossa casa. Já que o mestre não tinha dito o que eu teria que fazer com o machado, eu escolhi pegar esses 2 pinheiros para plantar aqui na frente da casa. A moral da história, o mestre falou para o rapaz que foi em busca de orientação, se você não sabe para onde você vai, se você não sabe o que você quer, pode ser a melhor ferramenta que existe na face da Terra, o melhor conhecimento, a melhor orientação. Ela não vai servir. Então, quando eu me sinto... Aí vamos contextualizar para cá, para a questão da ansiedade. Muitas vezes eu me coloco ansioso, me coloco numa situação mais ansiogênica, por quê? Porque eu gero uma carga de tensão tão grande, com excesso de informação. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar na questão do lixo mental, né? Eu tenho aquela questão de eu sou rato de livro, então eu vou ler aqui, vou ler ali, vou ler aqui. Aí quando você peraí, eu estou lendo isso tudo para quê? Qual vai ser a aplicabilidade desse conteúdo? E quando eu vejo, eu saturei minha mente, preenchi meu tempo com coisas que muitas vezes não vai servir, né? Não vai me levar para um caminho mais assertivo, mais produtivo. Então, são esses excessos que fazem com que a gente também gere essa tensão, esse estresse. E nesse momento de pandemia, a minha sugestão para vocês também é que vocês pensem e repensem como é que está sendo a rotina de vocês. Se vocês ainda não voltaram para casa, tentem manter a rotina, não voltaram para o trabalho, tentem manter a rotina em casa na condição mais próxima de como vocês faziam no trabalho. Se vocês estão home office, tenta manter também. Se acordava antes de 6 da manhã para ir trabalhar, chegar no trabalho às 7h30, mantém. Cria uma rotina saudável para vocês. Tá certo? O que vai acontecer quando a pandemia acabar, né? Então, assim, quando a gente fala de pós-pandemia, pessoal, a gente fala de uma realidade futura, tá? Porque a pandemia ainda está rolando, ainda está acontecendo aí, né? Claro que a gente tem passado aí por fases distintas, né?
mas a pandemia ainda está rolando. Então, a gente fala de uma realidade futura, tá? Então, qualquer coisa que a gente fala do futuro, a gente fala de uma projeção, a gente fala de um projeto, a gente fala de uma perspectiva, tá? E aí, assim, muitas vezes ficar focado, né? Quando isso tudo passar, né? Me parece, não sei se o Marlon vai concordar, mas assim, eu vejo pessoas que sempre estão muito preocupadas com o melhor cenário que vai ter na sua vida. Mas esse melhor cenário pode ser que nunca aconteça, né? Assim, porque são muitos os desafios e a vida vai colocando algumas surpresas ali no meio do caminho, né? Enfim, por que eu preciso de um melhor cenário para me sentir bem, né? Ou bem o possível, né? O melhor possível, né? Que melhor cenário é esse? Que expectativa é essa? Que idealização é essa, né? Então, assim, quando a gente pensa muito nesse futuro, pode ser que acione alguns conteúdos aí de ansiedade, de expectativa, de que chegue logo e tudo, e a gente vai perdendo tudo isso que o Marlison colocou, a possibilidade da gente aprender com esse desafio hoje, da gente ampliar esse repertório hoje, da gente conseguir desenvolver aspectos tanto subjetivos quanto essas habilidades, como ele colocou, né? Quando você se implica num curso, quando você se implica num projeto, quando você pensa, né, em que você pode fazer com isso que está acontecendo, né? Assim, pode fazer, ainda que as coisas estejam do jeito que estão, enfim. Mas, assim, quando a gente pensa em pós-pandemia, né? Quando a pandemia passar, o que nós teremos, né? Alguns indicativos dessa que a gente vê, assim, alguns sinais que a gente vê no nosso momento presente, tá? Alguns indicativos que já nos sinalizam para algo, certo? Então, assim, tem algumas pesquisas que já apontam, tá? E aí pesquisas que não são relacionadas a esse momento atual, mas a outras pandemias, que colocam que em momentos de pandemia é muito comum que aconteça um pós, assim, marcado, né, como eu já trouxe aqui, pelo estresse pós-traumático, né, como se fosse uma revivência dessa situação toda mais crítica que a gente tem vivido e já viveu, né, no seu ápice. As pesquisas apontam para um comportamento muito de evasão, assim, ou seja, de evitar, de desconexão, né, com qualquer situação que possa parecer desafiadora, no sentido de que eu já vivenciei né, a pior coisa que poderia acontecer. Não aceito vivenciar mais, né? É muito comum isso, inclusive tem pessoas, né, alguém colocou aqui no chat sobre as demandas que tem percebido, né? Eu tenho percebido, particularmente nesse momento agora, demandas relacionadas a perdi tempo e agora eu preciso recuperar. E a ansiedade surge justamente disso, né? Assim, foram 6 meses perdidos, foram 6 meses parados, foram 6 meses que não aconteceu nada e eu preciso retomar a minha vida, não tem mais, assim, eu preciso recuperar o que foi perdido. Então, assim, pode surgir uma certa, isso que se chama de comportamento evasivo, evitativo, com relação às situações, os desafios que podem surgir, né? E isso pode surgir de diversas formas, né? Como abuso de substâncias, né? Que tem essa função de não conectar a pessoa com a dor, né? De escapar, né? Da dor, de escapar dos problemas, né? Pode aparecer na forma também, né, de ansiedade, quando se fica nessa expectativa, né, de algo que vai acontecer e que vai ser o ponto, né, ali e tal, e eu preciso estar preparado, e eu preciso estar, meu corpo também vai me acionando, meu corpo vai me ativando para estar preparado para tal. Então, são essas situações aí que a gente precisa estar atento. A própria crise também, que continua, né, a crise econômica, ela continua pós-pandemia, né? O que as pesquisas apontam é isso, que ela continua, que precisa haver todo um ajuste, né, com relação a isso. Há muita também coisa relacionada ao estigma de quem passou né, assim, quem teve os sintomas, né, quem teve a doença, principalmente com essas informações que a gente tem aí, né, de que a pessoa pode ter de novo, né, pode aparecer novamente. Então,
as pesquisas mostram que há um certo estigma, né? Então, assim, se alguém passou, né? Alguém começa a ter a espirrar no ambiente público, né? As pessoas já ficam amedrontadas, as pessoas já ficam com medo, já querem se distanciar, não querem visitar, né? Então, justamente pelo receio de aquilo ainda ser o Covid ou a doença do momento, né? E voltar todo aquele cenário, né? Então, esses estigmas, né? A gente pode pensar, né, que pós-pandemia, pelo contrário, trazendo algumas perspectivas, né, mais positivas, eu vejo, né, que as pessoas tiveram oportunidade de se solidarizar umas com as outras. Eu acho que o senso de coletividade, né, também eu entendo como sendo um momento propício para a gente ter percebido que a gente é coletivo, né, que eu dependo de outros para poder existir. Isso envolve, né, tomar esses cuidados, não só por mim, mas pelos outros, né, me responsabilizar por mim e por essa coletividade. Então, eu acho que isso vem trazendo um ganho quanto sociedade, né, pensar que a gente é um coletivo. Então, eu espero muito mesmo, assim, a expectativa pode ser até idealizada e eu me frustrar. Mas eu espero muito que a gente melhore quanto sociedade, né, quanto coletivo nesse aspecto. Então, a solidariedade, a coletividade né, é possível, né? Eu acho que é um momento propício, o Magson trouxe algo aí dessa coisa de se reinventar, né? Você vai descobrindo novas questões, né? Então, um momento propício para que as pessoas estejam atentas a isso, né? Sempre se fala as habilidades, né, esperadas para o pós-pandemia, criatividade, inovação, adaptabilidade, flexibilidade. Então, essa capacidade da pessoa se reinventar. Agora, eu também gosto de pensar na perspectiva de que cada um tem um ritmo, né? E que não seja uma obrigação ter que se reinventar, porque acaba virando peso, né? Porque você pode respeitar o seu ritmo, né? Assim, o seu momento. Claro que a gente também um tensionamento entre o real e o ideal, né? Então, se a gente se colocar nesse tensionamento, a gente sempre vai buscar caminhar, né? Olhar para aquilo que a gente pode aprimorar, olhar para aquilo que a gente pode realizar de diferente, onde a gente pode crescer, como a gente pode se atualizar, enfim. Mas, muitas vezes, é uma cobrança, né? Uma pressão muito grande em cima das pessoas, né? Então, eu penso também que é interessante, assim, de a pessoa respeitar o seu ritmo, né? E olhar para a realidade com um interesse. Eu acho muito bacana quando a gente estuda crise, eu dou aula de intervenções em situações de crise e desastres, né? E aí é interessante, assim, que a gente percebe, e isso também se choca muito com a vida das pessoas, né? Eu estou na clínica e vejo isso muito. Né? Em que aspecto? De que esse reinvestimento na vida, né? A situação de crise desconecta um pouco a pessoa da realidade da sua vida, né? E o momento também é propício para que ela se reconecte com outro formato, de uma outra perspectiva, em outro ângulo. Ela se reconecte com a sua vida, reinvista na sua vida, né? Se reposicione na sua vida. Então, esse novo olhar é muito propício também para esse pós-pandemia, né? Então, acho que são esses aspectos aí que eu queria pontuar.